O nosso recorte hoje, gente, é sobre aprender um idioma estrangeiro. Tá? Nós já falamos aqui na série Analfabetismo Funcional da importância do poliglotismo. Uma importância que é muito para além, muito mesmo, além do aspecto meramente funcional. Um idioma nos serve para funcionar em outra dimensão, para escrever, comunicar e etc. Mas o nosso foco aqui sempre foi o foco do aperfeiçoamento. O poliglotismo nos aperfeiçoa intelectualmente e muito. Aumenta a nossa capacidade de percepção, nossa capacidade de elaboração afetiva, aumenta a nossa via e meios de abstração e etc. Uma pessoa poliglota consegue meios de síntese muito mais ricos intelectualmente. Então, nesse sentido, que é o nosso grande foco do aperfeiçoamento, já defendemos claramente isso, que é até uma coisa meio óbvia, tá? Porém, agora vem um problema. Mas como que aprende uma língua estrangeira? Hein? Como que aprende? Gente, infelizmente, tal como a gente tem muito analfabeto funcional, que passa longos anos na escola e sai sem retenção de conteúdo, sai sem elaboração, sem o saber proprietário daquilo que ele ficou tanto tempo navegando, o mesmo se dá com os idiomas. Gente. Todo mundo conhece um monte de gente que está 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos aprendendo inglês e não dá para frente. Exato. Mas daí o cara racionaliza, eu tenho dificuldade com o inglês, eu tenho dificuldade com o alemão, o problema é o italiano. Tá? Bobagem, gente. Bobagem. Todo idioma pode ser aprendido por qualquer pessoa. Se você passar anos e não aprendeu, tem problema aí, no meio de aprender. Gente. No meio de aprender. Exatamente. É isso que eu estou falando. Do mesmo jeito que as pessoas passam pela escola e nunca aprenderam, porque nem sabem estudar, a mesma coisa está com o idioma estrangeiro. Os problemas, em parte, são mais ou menos os mesmos. Do cara que nunca aprende um idioma, tem contato com aula, tem contato com curso, nunca aprende, e o analfabeto funcional, que vai para a escola e não aprende. Só que é mais fácil você ver isso no idioma estrangeiro. Tá? Vamos pensar numa coisa. Primeiro requisito para você aprender qualquer coisa, mas particularmente mais visível quando a gente fala de aprender um idioma estrangeiro, é o aspecto emocional. Para que nós possamos aprender, nós temos que nos maravilhar. Essa é a expressão que Aristóteles usava. Tem que haver um maravilhamento, tem que haver um espanto, tem que ter uma excitação em tudo. Se eu for aprender história e contar as coisas para os alunos, que houve 300 homens de Esparta que seguraram os milhares de persas, e o aluno anotar aquilo para ele saber, para ele passar na prova, num ato absolutamente funcional / mecânico, a emoção que está tomando conta dele é a emoção de tédio. Exato. Ele está cumprindo expediente, ele não está emocionalmente envolvido. Isso que a gente vê, essas retenções muito grandes. Essas faltas de aproveitamento tão grandes, tá? Então já morre aí um primeiro problema. Com o idioma é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. O cara que quer aprender inglês porque ele quer pôr no currículo. Isso é muito pouco motivo para excitar alguém. Esse processo de excitação, gente, do maravilhamento, do contentamento, da surpresa, tem tudo a ver com um tipo de informação que a gente vai dar para o nosso cérebro, de tal maneira que na hora que ele vai selecionar a memória permanente da memória meramente operacional, que vai ser de descarte, é esse fator de emoção o decisivo. Exato. Então assim, o camarada vai estudar inglês para cumprir expediente, fica 10 anos e nunca aprende. Exato. Agora o cara vai aprender inglês, que legal, eu vou ler Shakespeare. Que bacana, eu quero namorar uma menina da Inglaterra, vou escrever cartas de amor em inglês. Puxa, eu vou saber como não sei quem pensou, como não sei quem não pensou. Num sentido para além do funcional, num sentido para além do meramente pragmático. Eu vou viajar, preciso saber good morning, how are you, quanto custa, como é que pega um táxi, etc. Tá? Isso pode ter um pezinho de emoção, mas é predominantemente pragmático.
Então, há uma necessidade há interesse de um envolvimento afetivo relacionado ao idioma que você vai aprender. Vai saber a história daquele povo, vai ter um detalhe e tal. E se isso não te encantar, a probabilidade da tua performance ser muito baixa é muito grande, gente. Isso é uma obviedade. Tá? Aí, segundo, o que é mais que vem? Aí vem outra questão muito importante. Qual que é a outra etapa? Além de eu constituir esses pressupostos psíquicos, afetivos em mim antes de estudar o idioma. Aí vem aquela outra situação, aí já um pouco mais técnica. Tá? Como que começa? Tá? Aí começa com aquela coisa assim, a sonoridade. Eu preciso primeiro me acostumar com os sons novos. O nome próprio disso é consciência fonológica. Eu preciso estabelecer uma consciência fonológica, um discernimento das sonoridades relacionadas a esse outro idioma, tá? E, enfim, isso hoje está muito fácil de fazer, gente. Porque você acha no YouTube, você acha na internet, de qualquer idioma, os sons, as divisões propriamente fonéticas, tá? Mais do que isso, tá? Vou ver os sons decompostos, ouvir música, tá? Vou ao cinema. No que eu vou ao cinema, naquele idioma estrangeiro, ainda que eu tenha legenda, eu estou me acostumando, eu estou estabelecendo uma sensibilidade com aquela sonoridade. Tá? Isso é da mais elevada importância. É pela audição que existe um rigor de discernimento. Tá? O processo auditivo é diretamente ligado à nossa concentração e à nossa pequena decomposição analítica desses sons. Quanto mais hábil for essa decomposição, mais hábil, por sua vez, serão os processos de síntese depois. Então, depois eu tenho milhares de jeitos de me acostumar com o som. Mesmo que eu não entenda alemão, vou assistir a filmes alemães. Tá? Há um você vai se acostumando com isso. Isso é muito importante. Terceira etapa, o léxico. Aí você começa a se munir de um vocabulário razoável. Esse vocabulário razoável com que você vai começar a se munir tem que ser um vocabulário relacionado ao seu interesse. Então o cara tem um grande interesse em esportes, assim, o assado, e ele vai estudar espanhol, italiano, não sei o que, então ele começa a conhecer primeiro, além, obviamente, das coisas muito básicas, meu nome é, de onde você veio, onde você mora, aquelas coisas elementares, você começa a conhecer um vocabulário com que você tem um entrosamento, porque isso reforça a sua disposição psíquica, emocional e afetiva para aprender aquele idioma, tá? E isso é muito importante. Aí você começa por um vocabulário mais especializado e aí você vai aumentando. Na outra etapa é que devem se começar os esforços propriamente sintáticos, que é ir dar cabo do movimento, dar cabo da articulação do movimento, que é a sintaxe. Fazer pequenas frases, começar pequenos diálogos, pequenas construções que você vai pela beirada fazendo, gente. Só depois de alguma destreza nisso, essa parte é um pouco mais difícil de ser solitária. Até então, tudo que eu falei antes pode ser perfeitamente feito pela autoinstrução. Perfeitamente. Integralmente, você pode correr todas essas etapas pela autoinstrução. Tá? Na etapa que já começar a sintaxe, aí é um pouco mais difícil. Você precisa de alguém, tá? Para um pequeno diálogo, um pequeno esforço. E hoje também a internet viabiliza isso. De trocentas possibilidades de chat, etc. Aí você começa as primeiras construções. O sujeito, o verbo, o predicado, vai fazendo muita prática. Muita prática. Tá? Não pode fazer um barbarismo sintático, mas não precisa ser rigoroso. Os perfeccionistas sofrem muito no aprender um idioma, sofrem muito porque eles ficam engessados. Ele quer saber a coisa perfeita para depois fazer, e não porque ele vai fazer até ele assimilar uma estrutura geral que ele assimila
em toda a cognição dele, isso daí. Então ele fica naquela coisa engessado. Aí ele fica assim, fazendo racionalizações. Não, mas eu queria fazer certo, então eu vou preparar quando tiver certo. E ele gira em falso. Né? Só depois, só não faça, obviamente, barbarismo. Tá? Só depois disso, razoavelmente avançado, aí você estuda a gramática, meu. Aí você estuda a gramática normativa daquele idioma. Aí você vai realmente pegar para querer ver e falar, qual que são as precisas conjugações, as mais precisas preposições, como é que são as construções do indicativo, do subjuntivo, do condicional, os tipos de passado exato. É por fim que você vai fazer isso. Se é um esquema tão óbvio, tão sólido, porque sabe quem faz isso e sempre dá certo? Criança. Exato. Esse é o processo de aprendizado da criança. E criança pode falar qualquer idioma, nativo de onde ela nasceu. E se ela tiver pais que falam idiomas diferentes dentro de casa, ela aprende os dois, os três. Perfeitamente. Sem perceber até que está aprendendo. Mas está aprendendo. Por quê? Porque esse é um processo natural do aprendizado. Como é que a criança... Como é que a criança recebe estímulo? As pessoas que bem educam os seus filhos, praticam com seus filhos, o que chama literacia familiar. Aí chega lá, fala, conversa, estimula. Que bacana, dá prazer. Provoca essa dimensão do emocional de que eu te falei. Se deixar a criança desestimulada, ela cair em apatia, não aprende nada aí. Exato? Então, dá o chocoalinho, e faz o som, o isso, o aquilo. Então, a criança aprende pelo estímulo afetivo, o prazer que ela está buscando, tá? Evitar desprazer e buscar prazer, essa estrutura inteira da criança. Nesse processo tensional de afeto, extremamente afetivo, ela está observando o dia inteiro o som. É o chocalho, é a buzina, ela vai ver o cachorro, uau, 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 vai fazer assim. Ela ouviu uma coisa, até que ela chega no papai, no mamãe, no não sei o que, etc. É consciência fonológica que está sendo constituída por osmose. Ela ainda não tem a significação, mas ela vai vinculando o som, ela vai acostumando com o som, naturalmente desenvolveu a consciência fonológica. Aí, mais ou menos, na passagem de uma maturação da consciência fonológica, ingressa propriamente a essa outra parte do léxico. E ela começa a ter as palavras imediatamente virado para ela. Mamadeira, mamãe, berço, isso, aquilo. Ela começa daquilo que está no âmbito vital dela, tá? Para depois começar os primeiros engates sintáticos. Aí ela está falando perfeitamente. Depois ela vai para a escola. Emburrece. Infelizmente. Aí tantas vezes emburrece. Porque vinha se desenvolvendo um processo que é absolutamente natural. É natural isso, é assim que se passa, é assim que se desenvolve. A escola é artificial, gente. A escola é artificial. A grande questão, é óbvio que tem que entrar uma instrução formal que refina usar dos meios artificiais para potencializar o natural. Mas não confunda uma coisa com a outra. O mau uso de recursos artificiais não é só que não leva alguém para frente, castra, tá? A dimensão meramente natural. É isso que acontece. E nisso que é tão comum, gente, é tão comum esse erro. Eu fui professor de inglês por muitos anos, tá? E eu já vi todos os tipos de dificuldade das pessoas dizendo, tá? Enfim, mas como é que não consegue? Você vai decompondo esses nós. Você está entendendo o que acontece? Porque o cara começa da gramática. O cara entra no besterol, pode dizer aí de boca cheia. Ele entra no besterol de dar a primazia ao artificial do que ao natural. Aí, como a gente já vem de uma cultura muito complicada de achar que tem que ter conformidade, essa ideia de fazer certinho, de tirar notinha, de caderninho bonitinho arrumado,
Transporta isso para um curso de inglês, que simplesmente um curso de inglês, de alemão, do que quiser que seja, que simplesmente não dá vazão ao caminho meramente natural. E aí não aprende, aí fica esse giro, aí racionalizações. Aí o cara fica racionalizando. Então, você sabe que um cara está racionalizando em excesso, uma racionalização de desvio, uma racionalização entorpecente, intoxicante, com respeito ao aprendizado de línguas, quando o foco do cara é o método. Qual que é o método? Qual que é o método? Qual que é o método? Porque há uma crença, é uma ingenuidade intelectual absurda. Uma crença tem um método que dá cabo da natureza. Não tem isso, é só seguir o fluxo da natureza, que é isso que eu acabei de dizer. Isso, obviamente, que é um método, leia, natural, no seguinte sentido, deixa fluir. Faz uma correção de excesso aqui, uma correção de excesso ali, e a coisa anda. Anda. Se seguir esse tipo de abordagem de que eu estou falando aqui, eu afirmo com tranquilidade que em 1 ano é tempo para qualquer pessoa aprender qualquer idioma. Qualquer um. É, isso mesmo. Quer dizer que vai sair declamando poesia e escrevendo alta literatura. Mas a posse linguística razoável, natural, que as pessoas devem ter, vai ter sim. Claro, vai ter que exercitar. Tá? A criança faz esse processo ao longo de alguns anos. 6 anos, para ter uma fala melhormente articulada. Um adulto vai fazer em 1 ano. Tá? Mas vai pegar todo dia, vai ouvir todo dia 2, 3 construções naquele idioma, vai olhar um dicionário. Tá? Tudo hoje tem um monte de recursos na internet. Hein? Recursos fonéticos, para ver os sons decompostos. Tem de monte. Recurso fonético para assistir a vídeos de qualquer idioma. Tem de monte. Material de monte. Motivos para se interessar. Tem de monte e os acessos estão muito fáceis. Vocabulário. Tem uma ferramenta chamada Anki, que te ajuda a você estabelecer o seu léxico. E ele te faz exercícios de repetição para memória. Tá? Disso daí você tem um jeito de ir articulando isso. Tudo na internet, tudo extremamente simples. Vou começar agora a fazer aqui as minhas primeiras bate-papos sintáticos. Você vai achar um monte de chat na internet para falar... Sei lá, voltou. Então você vai achar tudo isso dentro da internet hoje com muita facilidade. Então eu vou repetir para que não tenha dúvida. Estou afirmando taxativamente com conforto. 1 ano é tempo absolutamente suficiente para a posse de um idioma com seu esforço devido. Você dedicar aí meia hora, 1 hora por dia, ali, firme, tá? Vai conseguir sim. Pode seguir esse esquema aí que não tem roubada, tá? Mas então quer dizer que o pessoal que fica 10, 15, 20 anos na escola de inglês, de alemão, de não sei o que, não aprende, tá dando giro em falso? Sim, absolutamente isso mesmo. Tá jogando contra si. É um jogo que é a escola. Ele está levando a cultura da escola para a escola de especialidade de idioma. Essa é a cultura da escola. 4% dos alunos do estado de São Paulo, 4, gente, não é 96, é 4, assimilam o conteúdo de matemática. Você vê como é que está a coisa. 48% dos alunos da rede pública do estado de São Paulo, no 2º grau, leem um texto, mas não sabem do que está falando o texto. Então é nesse nível de coisa que a escola já monta esse esquemão sem instigação emocional, o tédio que está ali presente, uma ideia de que tem que fazer para o cumprimento de rito, você está entendendo? Sem a consciência fina, a consciência fonológica é um dos grandes obstáculos para a intelectualização. O cara não percebe exatamente, os discernimentos são sutis, porque se isso é difuso no fonológico, no resto também vai ser. Então, assim, esse esquema dos vícios gerais, nós somos um país de analfabetos funcionais. O esquema é geral, então assim, por que quase ninguém aprende esses idiomas depois de tantos anos em escola de idioma? Porque são analfabeto funcional, gente, o cara já não aprende as coisas de base. Você está entendendo? Exato. Daí ele fica trazendo a mesma pergunta que o analfabeto funcional traz. Aí qual que é o método?
A questão do analfabeto funciona, qual que é o método que ninguém fica analfabeto? Estudar de maneira certa. Estudo, do mesmo jeito que eu fiz aqui uma narrativa, de uma apropriação natural da linguagem. Tá? Isso é um paralelo com a apropriação natural dos saberes, dos conhecimentos, etc. Então, assim, tenta preservar o mais natural possível. Quanto mais naturais forem os métodos de qualquer coisa, melhor vai ser. Isso mesmo. Não tem mais muito segredo. Tá? A natureza deixa as coisas mais ou menos prontas. Você precisa dar um empurrão e potencializar. Agora, se você quiser trocá-la por um artifício, por uma coisa artificial, dá no que está dando. Entendeu? Gente, a vasta maioria das pessoas que eu conheço não fala inglês fluentemente, mas ficou muitos anos estudando inglês. E aí tem uma lesão. Não só que o cara não aprende inglês, como ele cria essas lesões, ele fica achando que ele tem uma limitação, aí ele fica racionalizando outros besteróis e tal, e etc. E isso tem um efeito perverso. Quando o cara põe-se para estudar uma coisa, põe-se para plantar uma árvore, o cara põe para fazer uma tarefa, e o negócio não se realiza, tem algo horroroso que está acontecendo aí. Você vai dessensibilizando o cara para que as coisas podem não frutificar. Isso mesmo. Você se dispôs a fazer uma coisa, faça. Ou desiste objetivamente, mas assim, por um motivo pontual. Mas não é muita coisa, e aí vai levando no mais ou menos. Isso no aprendizado dos idiomas, ó. Esquema manjado e fácil de ver. Ser poliglota é muito importante para a construção de uma inteligência parruda. É algo que nunca foi tão fácil ao acesso de todo mundo. Muito fácil aprender idiomas. Extremamente fácil. Não é nenhum segredo. É isso mesmo. Entendeu? Mas, aí, vai ter quem vai reclamar, né? Muito obrigado.